Afinal, o que é democracia? Como é que a democracia surgiu lá em Atenas, na Grécia Antiga? Como que ela surgiu? Foi do dia para a noite? Mas será que ela é parecida com a nossa? Ou ela é muito diferente? Quer saber? Bora pra aula! Fala galera, bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Alexandre Perini. Eu sou professor, historiador e mestre em História formado pela PUC São Paulo. Eu sou educador da Rede Emancipa de Cursinhos Populares e também sou educador youtuber. E nessa aula a gente vai falar de um tema que vai deixar a gente refletindo muito, nos questionando sobre o tipo de democracia que nós temos hoje. Será que essa democracia podia ser diferente? Como a gente pode participar mais da política? Como a gente pode mudar a situação que a gente vive no nosso país, pensando como eram lá os gregos antigos em Atenas. E também é um tema que cai bastante no Enem, nos vestibulares. Então, no final da aula, a gente vai fazer um exercício do Enem sobre o tema, sobre democracia ateniense, também para a gente revisar um pouco, já que está chegando as provas do Enem, dos vestibulares, para ajudar vocês e a gente fixar um pouco esse conteúdo que a gente viu nessa aula, tá? Mas primeiro eu queria pedir para você dar um like nesse vídeo, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, toque o sininho e vai lá na página no Instagram e segue no @prof.alexandre.terini e também curte lá no Facebook, tá bom? Isso vai ajudar muito a crescer cada vez mais esse canal e chegar em cada vez mais gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo para todo mundo, mandar no WhatsApp, mandar no Facebook, no Instagram e em todas as redes que você tiver, tá? Então vamos lá. Vamos direto ao conceito de democracia. Essa palavrinha aí, o que ela quer dizer? É uma palavra grega, né? A gente tem que separar em duas para a gente entender o significado, que é demo, quer dizer homens ou povo, e cracia, quer dizer poder, governo. Ou seja, o poder na mão do povo, o poder popular, poder na mão dos cidadãos, né? Já que a gente está falando de Atenas, que é uma cidade-estado. Só que existia também uma oposição a esse termo, que seria oligarquia. Oligo quer dizer minoria, poucos. E arquia quer dizer poder, governo, ou seja, poder na mão de uma minoria. Veja só, é uma diferenciação que surgiu nesse contexto. A forma de governo, no geral, no mundo antigo, eram de oligarquias, de uma minoria, de uma elite no poder. Desde lá das civilizações mesopotâmicas, da civilização egípcia, era um poder na mão de uma elite, né, que tinha um monarca absoluto, um monarca que tinha um poder divino, né? Isso era a forma de regime que existia no geral no mundo antigo, das grandes civilizações. Agora chega a Grécia com uma outra forma de governo, só que ela não vem do dia para a noite. Então, há uma diferenciação até entre as cidades-estado na Grécia Antiga. Quando a gente fala de Grécia Antiga, não é a Grécia do país atual da Grécia. A Grécia, ela pegou ali essa região da Península Balcânica, né, como a gente está vendo no mapa, mas também chegou a se estender pela Península Itálica, onde é a atual Itália, e também pela Ásia Menor, onde é a atual Turquia. Porque existiu épocas em que os gregos começaram a se expandir, começaram a colonizar outros territórios. E começa ali, por volta do século VIII, né, ali por volta de 800 antes de Cristo, a gente fala tudo antes de Cristo, tá? Quando a gente fala desse período da Grécia Antiga, mais ou menos ali entre o século VIII e o século IV antes de Cristo. E aí, nesse período, que a gente fala da Grécia Antiga, a gente está falando de um território bastante heterogêneo, de uma região que a gente fala que é uma região mais cultural, além de geográfica, como eram na Mesopotâmia, das cidades-estado que estavam sempre em disputa ali. Mas ali não havia um grande rios, né, como o Tigre e Eufrates ou o Rio Nilo. A economia grega era principalmente a do comércio, o comércio para fora. Então, ali por volta de um período de 800, as cidades-estados, principalmente Atenas, começou a prosperar muito por conta do comércio, do que se plantava na Grécia, principalmente o trigo, né, e que se exportava, o azeite, o vinho também, que se exportava muito para fora, pelo mar Mediterrâneo, que era essa via marítima em que Atenas era bastante forte. Por meio do comércio, ela foi se fortalecendo. Só que, na cidade-estado de Atenas,
quem governava era, a princípio, um monarca, né? Então havia uma oligarquia nesse período, que o poder estava na mão de quem? Dos grandes proprietários, que ficaram cada vez mais prósperos, né? Começaram a concentrar muito as terras em suas mãos. E isso fez com que se revoltassem os pequenos agricultores, que não só perderam terras para esses grandes proprietários, mas começaram a se endividar com eles. Eles começaram a ser escravizados por dívida. Veja só, escravidão por dívida. E vamos diferenciar a escravidão por dívida e de uma forma geral, a escravidão antiga, que era tanto por meio da dívida quanto por meio da guerra, né, dos prisioneiros de guerra, da escravidão moderna, tá? A gente não está falando da escravidão moderna, principalmente pela condição dos escravos nessa época, que era diferente. Por quê? Porque o escravo nessa época não era que nem o escravo moderno, já no sistema proto-capitalista ou um capitalismo primitivo, mercantil, né, que transformava o escravo como um mero objeto de venda e troca, em que ele não tinha direito nenhum. Na verdade, ele era apenas tratado como um objeto. Agora, o escravo antigo, claro, ele era forçado a trabalhar, podia ser vendido e trocado, mas ele podia ter família, ter filhos, ter uma esposa, ter cargo público até em alguns casos, podia dar aulas, podia ser um professor o escravo. Não deixava de ser escravo por isso, tá? Mas veja só a diferença entre um escravo e outro. A gente tem que, em primeiro lugar, distinguir isso. Só que aí começou a crescer muito a população de escravos por dívida na cidade-estado de Atenas. E aí o que vai acontecer? Uma pressão muito grande sobre os grandes proprietários de terra que estavam no poder. Tinham, a princípio, um monarca, e aí esse monarca vai ser derrubado em prol de 9 grandes proprietários, né, que serão chamados de arcontes, e que eles iam se revezar no poder a cada 10 anos. Veja só quanto tempo. A gente já não aguenta 4 anos o nosso presidente da República, né? Imagina 10 anos, né? E aí, por muita pressão, eles vão reduzir para 1 ano cada um. A cada ano surge outro arconte. Só que isso não foi suficiente, porque a situação de privilégio dos grandes proprietários, a escravidão por dívida continuava aí. Os comerciantes começavam a ficar muito revoltados, junto com pequenos agricultores. Esses eram considerados cidadãos nessa época. Porque, veja, já existia o termo cidadão, porque eram aqueles não só que habitavam a cidade, né, mas que faziam parte ali da família ateniense, vamos dizer assim. A família ateniense era muito valorizada. Então, aqueles que eram estrangeiros eram tratados de forma diferente. Assim como aqueles que eram escravos, e era uma sociedade bastante patriarcal, ou seja, imperava os homens, né? Os homens eram os patriarcas, né? Aqueles que mandavam na família. O ambiente da mulher era doméstico, privado, enquanto o ambiente masculino era um ambiente público. Eram comuns grandes banquetes do qual participavam apenas homens, e até a relação entre homens, sexual mesmo, mas que não era vista de forma preconceituosa como hoje é, não havia homofobia, nem essa ideia de homossexualidade existia na época, né? Então era normal que os homens se confraternizassem até tivessem relações afetivas. E isso continuava fazendo eles homens, pais de família, tendo uma esposa em casa. Mas aí, por toda essa vida urbana que tinham os atenienses, a escrita grega já era bastante difundida para mais pessoas, porque a educação era um pouco mais difundida. Então, isso fez com que a população, principalmente os homens letrados e que detinham terras, pressionassem bastante os poderosos, os 9 arcontes, né? Não apenas contra a escravidão por dívida, mas também a favor de que se criassem leis escritas, ou seja, uma espécie de constituição para Atenas, porque eles até então era só na oralidade as leis, né? Eles tinham que se submeter ao que os arcontes falavam. Então, os cidadãos começam a pressionar para que eles tivessem direitos iguais, tivessem participação na política. Como é que os arcontes vão resolver essa situação? Eles vão colocar como líder um cara chamado Dracon, no ano de 621 a.C. E o Dracon, ele vai escrever leis, só que não vão ser leis que vão ser, na prática, algo igualitário. Por exemplo, roubar, né? Era pena de morte para quem roubava. Muitos em Atenas passavam fome.
Enquanto os arcontes, os grandes proprietários, eles viviam uma vida de abundância, de prosperidade. Então, eles não precisavam roubar para se alimentar. Só que muitos eram obrigados a roubar para sobreviver. Então, a lei, na prática, não era igualitária, porque havia toda essa concentração de renda, essa desigualdade em Atenas. E se diz que essas leis draconianas, daí que vem o termo que a gente fala até hoje de uma lei draconiana, quer dizer, uma lei muito dura, diz a lenda que elas tinham sido escritas com sangue. Não é à toa, né? Porque foi em cima de uma matança geral daqueles que cometiam qualquer crime, que transgrediam essas leis que só podiam ser cumpridas por uma minoria, que era rica, proprietária de terras. E aí, 27 anos depois, em 594 a.C., vai surgir um cara chamado Solon, que era um líder aí que se popularizou defendendo o fim da escravidão por dívidas. Foi a primeira medida quando ele chegou ao poder, lá em 594, porque o pai dele era endividado, ao mesmo tempo o número de escravos por dívida cresceu muito entre os atenienses. Isso incomodava demais, criava uma crise em Atenas, e aí ele fez uma reforma. Ele vai acabar com a escravidão por dívidas em Atenas para atenienses, não para todos, criar um tribunal popular, ou seja, vai ter um julgamento por parte de uma população que eram aqueles que eram atenienses e que tinham propriedade de terra. Vai ser tudo censitário, tá? Quando a gente fala censitário, tinha um censo, ou seja, tinha um critério para você participar. Para você participar do julgamento, você tinha que deter terras. Nem que fosse pouca terra, mas você tinha que deter terras. Além disso, você tinha que ser homem, mais de 18 anos. E isso também determinava a sua participação em outra instituição que nasceria aí, que é a Assembleia Popular, chamada Eclésia. E Eclésia vai dar origem à palavra igreja. A Eclésia, ela vai se reunir na Ágora. A Ágora é a praça pública, a praça principal que ficava no centro da cidade de Atenas. Era lá que vão se dar os principais debates, as principais decisões vão sair dali. Só que censitário, tá bom? Então, só homens mais de 18 anos com propriedade de terra, tá? Além disso, ele vai criar uma instituição chamada Bulé, que seria um legislativo e que seriam compostos por 400 legisladores. Veja só que isso, para a época, já era uma revolução, tá? Apesar de ser censitário, apesar de ser uns 5% que participava, já era uma revolução para a época, perto das oligarquias que existiam até então, que eram oligarquias ainda, por cima, teocráticas. E nesse caso, não vai ter nenhuma distinção de religião. A religião, na época, era politeísta, né? Era vários deuses e todos acreditavam nessa religião, mas não havia um líder ali que era um semideus ou era escolhido por Deus. Isso já era uma coisa muito diferenciada, além da participação que estava aumentando. Só que não acabou por aí. E aí um tempo vai passar e em 507 a.C. vai subir no poder um líder chamado Clístenes. E ele é lembrado como o pai da democracia pelos atenienses. Por quê? Porque ele vai ampliar ainda mais essa participação política. Aí ele vai primeiro mudar lá no legislativo, na Bulé. Ele vai ampliar de 400 para 500 legisladores. Mas com base em quê? Ele vai dividir a cidade de Atenas em 10 tribos. E em cada tribo vai se eleger 50 representantes. E aí, 50 vezes 10, 500. 500 participantes dessa Bulé para fazer as leis. Além disso, ele vai ampliar ali a participação na Assembleia Popular, na Eclésia. Ele vai definir a participação de 600 mil participantes nessa Eclésia. Veja só, isso vai ampliar o número de participantes ali na Eclésia. Não tinha mais o critério censitário de propriedades de terra, apesar daqueles que na prática participavam eram proprietários de terra, né? Eram aqueles que eram atenienses, que eram homens, ou seja, mulher não participava, estrangeiro não participava, escravo não participava, tinha que ser livre. E isso corresponde a mais ou menos 9%, 10% da população. Não era todo mundo, mas quem participava dessa eclésia, quem participava desse sistema todo, participava diretamente. Além do legislativo, vai ter também o executivo.
E o executivo é o chamado estratego, porque cada uma dessas 10 tribos vai eleger um representante para fazer parte do estratego, que vai dar origem ao nome estratégia. É aquele cara que vai bolar ali como vai ser feito, vai executar as políticas públicas. O estratego virou um cargo não só executivo, mas também militar, ocupado por generais. O mais famoso foi Péricles, no século V a.C., que foi um grande incentivador da democracia ateniense. Além disso, nesse tribunal popular que já tinha sido criado lá pelo Solon, vai ser feito por meio do sistema de ostracismo. Se um daqueles representantes ali, tanto do executivo quanto do legislativo, não atenderem às necessidades ali e criarem muita indignação entre os atenienses, eles podem, por meio da votação, então eles lá num pedaço de cerâmica vão escrever o nome dele, ele ia perder os direitos políticos dele. E podia até continuar morando em Atenas, mas ele ia perder os direitos políticos. E isso era uma espécie de impeachment, como a gente tem hoje, né? Só que era uma coisa mais direta, porque todo mundo participava diretamente desse tribunal popular. Todo mundo, eu digo, os cidadãos. E com isso a gente já pode diferenciar a democracia lá em Atenas com a democracia de hoje. Por quê? Porque naquela época era uma democracia direta. Diferente da nossa democracia, que ela é representativa, como aqui no Brasil, como a democracia atual. Por quê? Porque na democracia representativa, a gente vota, a cada 4 anos no caso, né, em um representante para governar por nós. Em representantes no legislativo para fazer as leis por nós, para decidir por nós. Então não sou eu que estou decidindo diretamente, é o representante que eu elegi. Então muitas vezes aquele que você elegeu não vai fazer bem o que você quer, né? Como acontece muitas vezes, né, na nossa democracia. Só que na democracia direta de Atenas, é uma democracia em que você fazia as leis. Você estava lá, decidindo na eclésia, na Assembleia Popular. Você julgava. Você cumpria os 3 poderes que, na nossa democracia representativa, quem cumpre são os nossos representantes que nós votamos. Veja só a diferença. Ali era uma democracia direta. Então, né, a gente não tem tanto poder assim quanto eles tinham. Só que quem tinha poder? Quem eram os cidadãos. Hoje, quem é cidadão é basicamente todo mundo, né? Todo mundo que tem registro, que tem uma identidade ali, você já é um cidadão, já é considerado cidadão e pode votar. Você tem direito político ao voto. Só que naquela época, o cidadão era uma parcela bem pequena, né? Tinha privilégios ali, né? Era uma minoria. Ainda assim era uma minoria, mas para a época, para aquele momento que só havia oligarquias, só havia teocracia, monarquias absolutas, no mundo antigo, era revolucionário. Por isso que a gente toma a democracia ateniense como algo bastante exemplar, né? Para a gente pensar a nossa democracia hoje. Aí a gente pensa, será que a nossa democracia hoje não podia ser diferente? Não podia ter mais participação direta? Então é uma coisa para a gente pensar na nossa atualidade, para a gente nos questionar e buscar transformar, mudar, se a gente acha que é necessário. Agora que a gente já sabe o que é a democracia ateniense, vamos resolver uma questão sobre isso, questão do Enem de 2020. Questão 87. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos VI e V a.C. pode ser considerada fundamentalmente como direta. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o ou a. Competição para a escolha de representantes. B. Campanha pela revitalização das oligarquias. C. Estabelecimento de mandatos temporários. D. Declínio da sociedade civil organizada. E E. Participação no exercício do poder. Agora é só pausar, resolver a questão que a gente corrige. Gente, no texto que está no enunciado, ele fala basicamente o que a gente falou aqui, né? Esse conceito restritivo de cidadão, mas que ao mesmo tempo um modelo bastante participativo, direto de democracia em Atenas. Então, aí o que ele pede? Qual que é o comando?
o que esse sistema de governo promoveu em Atenas? E aí vamos ver alternativa por alternativa. A. Competição para escolhas de representantes. Não havia em Atenas essa competição toda, porque todo mundo tinha direito igual ali de participar. Participar da eclésia. Existiam, é claro, debates muito acirrados, disputas políticas, existia, mas não em torno da escolha de representantes, que é o que a gente tem hoje na nossa democracia representativa, que é muito forte essa competição. Eleições bastante acirradas, mas ali não era bem assim que funcionava, né? Era mais igualitário ali daqueles que participavam. E aí, B, campanha pela revitalização das oligarquias? Justamente o contrário, né? Porque, como eu falei para vocês, as oligarquias eram uma minoria que estava no poder. E aos poucos, gradualmente, né, nesse processo que ocorreu lá em Atenas, isso foi enfraquecendo as oligarquias e fortalecendo uma democracia dos cidadãos atenienses. E C, estabelecimento de mandatos temporários? Não, porque a democracia ateniense, ela se dava de forma mais horizontalizada entre os seus participantes, que estavam todos na Assembleia ali, 600 mil participantes dessa Assembleia. E ali todo mundo tinha o mesmo poder. Não era eletivo no sentido da nossa democracia representativa. Na nossa democracia, sim, mandatos temporários. Lá naquela época, não. Era participação direta dos cidadãos. E aí, D, declínio da sociedade civil organizada. Também não. Pelo contrário, a sociedade civil estava se organizando cada vez mais, porque ela foi reivindicando nesse processo de conquista da democracia ateniense, porque tudo em história é um processo, a gente tem que estar atento a isso, e não foi do dia para a noite, né? E nesse processo a sociedade civil foi se organizando cada vez mais para conquistar os seus direitos, conquistar mais igualdade de direitos. Foi assim que eles conseguiram o fim da escravidão por dívida para os atenienses, né? Claro, e uma série de outros direitos, né? E aí, participação no exercício do poder, justamente. Então, a resposta certa é E. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mandem bem lá no Enem, toda a força para vocês. Estou aqui sempre presente. Podem deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, se têm alguma sugestão, alguma dica, alguma coisa que vocês queiram acrescentar sobre o tema, fiquem à vontade, tá bom? E eu vou ficar muito feliz de responder vocês nos comentários. A gente se vê, não esqueçam de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, tocar o sininho e seguir lá na página no Facebook e no Instagram, no @prof.alexandre.terini. E até mais, até a próxima!